O primeiro gol de um craque em Copa do Mundo, a gente quase sempre esquece. Já o último, às vezes vira história. Hoje eu separei 6 nomes que marcaram época e fui atrás do gol que abriu e do gol que fechou a trajetória de cada um deles em mundiais. Alguns têm quase 20 anos de diferença entre um e outro. Vamos direto pro primeiro nome da lista. O primeiro gol de Neymar em Copas do Mundo saiu na abertura do Mundial de 2014, em casa. O Brasil, jogando na Arena Corinthians, começou perdendo, com um gol contra de Marcelo. Mas aos 29 minutos, depois de Oscar ganhar a bola no meio-campo e tocar para ele, Neymar avançou pelo centro e bateu de pé esquerdo, de fora da área. A bola tocou na trave antes de entrar e empatou o jogo. Ele ainda marcaria de novo naquela partida, de pênalti, fechando a vitória por 3-1 sobre a Croácia. Já o último gol dele em Copas veio bem mais recente e num cenário bem mais amargo. Nas oitavas de final da Copa de 2026 contra a Noruega. O Brasil perdia por 2-0, com 2 gols de Haaland, quando Neymar, que tinha entrado no segundo tempo no lugar de Martinelli, cobrou um pênalti nos acréscimos, aos 90 mais 10 minutos, e converteu diante do goleiro Ørjan Nyland. Foi só um gol de honra. A Noruega segurou o resultado, avançou às quartas e o Brasil caiu nas oitavas, sua eliminação mais precoce em uma Copa desde 1990. Do gol que abriu o Mundial em casa em 2014 ao pênalti de consolação que fechou a participação dele em 2026, esse foi o intervalo entre o primeiro e o último gol de Neymar em Copas do Mundo. Messi tinha 18 anos quando fez seu primeiro gol em Copa do Mundo. Foi em 16 de junho de 2006, contra a Sérvia e Montenegro. Ele entrou no segundo tempo, recebeu de 20 anos depois. Em 7 de julho de 2026, veio um gol de peso completamente diferente. Nas oitavas de final contra o Egito, a Argentina estava perdendo por 2-0 e parecia eliminada. Depois do time descontar, Messi marcou o gol de empate aos 84 minutos. Nos acréscimos, Enzo Fernandes completou a virada, fechando em 3-2. Esse foi o último gol de Messi na competição. Ele não voltou a marcar nas quartas, na semifinal, nem na final. Do garoto que fechou uma goleada tranquila ao capitão que ajudou a evitar uma eliminação precoce, foram 20 anos entre esses 2 gols. Cristiano Ronaldo. O primeiro gol de Cristiano Ronaldo em Copas também saiu em 2006, um dia depois do de Messi. Contra o Irã, com Portugal já vencendo por 1-0, ele converteu um pênalti aos 33 minutos do segundo tempo, aos 21 anos, na sua primeira Copa do Mundo. 2 décadas depois, no dia 2 de julho de 2026, veio o último gol dele na competição. Na fase de 32avos de final, contra a Croácia, Portugal estava perdendo por 1-0 quando Cristiano converteu outro pênalti, empatando o jogo. Nos acréscimos, Gonçalo Ramos fez o gol da virada. Esse foi o 11º gol de Cristiano em Copas, e o terceiro dele só na edição de 2026. Fazendo dele o único jogador da história a balançar as redes em 6 mundiais diferentes. Portugal seguiu no torneio, mas foi eliminado pela Espanha na rodada seguinte, sem que ele voltasse a marcar. Mbappé fez seu primeiro gol em Copas aos 19 anos, em 21 de junho de 2018, contra o Peru. Pogba recuperou a bola, tocou para Giroud, o chute desviou e sobrou livre para Mbappé, completar quase em cima da linha. Gol que fez dele o francês mais jovem a marcar numa Copa do Mundo. 8 anos depois, no dia 18 de julho de 2026, veio o capítulo mais recente. Na disputa de terceiro lugar contra a Inglaterra, com a França perdendo por 4-0 no intervalo, Mbappé marcou 2 vezes na reação do segundo tempo. O segundo gol foi o último dele na Copa de 2026. Com ele, Mbappé chegou a 22 gols no total em mundiais, assumindo a artilharia histórica da competição. A França acabou perdendo por 6-4 e terminou em 4º lugar, mas o gol entrou para a história mesmo assim. E diferente dos outros nomes dessa lista, Mbappé ainda deve estar em campo na próxima Copa. Esse último gol, por enquanto, pode não ser o definitivo. Ronaldo já fazia parte do elenco campeão de 1994, mas nem chegou a entrar em campo. O primeiro gol dele em Copa só veio 4 anos depois, na sua estreia como titular, contra o Marrocos, em 1998. Aos 9 minutos, ele recebeu de Rivaldo e bateu rasteiro, de pé direito, abrindo o placar de uma vitória por 3-0. O último gol veio 8 anos depois, em 2006, contra a Gana, nas oitavas de final, e logo aos 5 minutos de jogo, artilheiro da história do torneio, recorde que só seria quebrado depois por Miroslav Klose. O Brasil ainda seguiu até as quartas de final daquela Copa, mas foi eliminado pela França, e Ronaldo nunca mais disputou um Mundial. E fechando a lista, um caso bem diferente dos outros 5. Modric disputou 5 Copas do Mundo, mas só balançou as redes em uma delas, 2018. O primeiro gol saiu em 16 de junho, de pênalti, depois de uma falta em Mandzukic dentro da área. Modric bateu com tranquilidade, rasteiro, deslocando o goleiro nigeriano, fazendo 2-0 e praticamente selando a vitória. 5 dias depois veio o segundo e último gol dele em Copas. Contra a Argentina, na vitória histórica por 3-0, ele recebeu
recebeu a bola fora da área, cortou para o pé direito e encaixou um chute colocado, com efeito, no ângulo, um dos gols mais bonitos daquele Mundial. Nas edições de 2006, 2014, 2022 e 2026, o meio-campista não marcou nenhuma vez, ou seja, um dos melhores jogadores da história do futebol teve uma janela de 5 dias, numa única Copa, para fazer os 2 únicos gols dele em mundiais. 6 craques, 6 histórias completamente diferentes de como começaram e como terminaram em Copas do Mundo. Me conta aqui embaixo se você acha que algum desses craques ainda vai balançar a rede em 2030. Deixa o palpite nos comentários. 6 histórias completamente diferentes de como começaram e como terminaram em Copas do Mundo. Tem quem tenha marcado no mesmo formato 2 décadas depois, como Messi e Cristiano. Tem quem tenha tido a trajetória cortada de um jeito dramático, como Neymar. Tem quem ainda pode escrever mais capítulos, como Mbappé. E tem o caso raro de Modric, que em 5 Copas só teve uma única janela de 5 dias para marcar. No fim, esses gols contam mais sobre a carreira de cada um deles do que qualquer estatística sozinha seria capaz de mostrar.